Minions 3, Minions e Monstros chegou aos cinemas e é mais um filme dos Minions, gente. É, mais um, né? Mas ele me surpreendeu, tá? Ele tem uma história melhor construída do que eu esperava. Talvez ele não seja o filme dos Minions que mais me fez rir, mas é um dos que mais parece preocupado em contar uma aventura de verdade. E isso é curioso, né? Porque o primeiro Minions, apesar de ser divertido, pra mim nunca teve uma história tão cativante assim. Já o Minions 2, né, funcionava melhor, mas principalmente porque tem o Gru criança e o Gru é o grande coração de toda essa franquia de meu malvado favorito, então acho que por isso que o 2 pra mim pelo menos funciona melhor. Já agora o Minions 3 vem com outra proposta, ele deixa o Gru de lado, volta ainda mais no tempo, no passado, e encontra uma forma de explorar os Minions sem ficar repetindo a mesma fórmula, tá? De qualquer forma, é importante a gente fazer aqui um ajuste de expectativa. Você não vai assistir um filme dos Minions, né, no caso Minions e Monstros, esperando uma grande filosofia, uma discussão existencial ou uma lição de vida tão forte quanto, por exemplo, agora em Toy Story 5, que está concorrendo aí em bilheteria nesse exato momento, né, com o Minions 3. Isso não quer dizer que Minions seja um filme vazio, não é. Mas a franquia ela sempre fez isso, né, de uma forma simples, mais infantil e mais voltada para uma comédia física, né, que às vezes aquele humor até meio pastelão. Minions é aquele tipo de filme que funciona porque você vê os personagens fazendo besteira, tropeçando, criando confusão, tentando servir alguém, né, o grande vilão que eles querem servir, né, falando o minionês dele, né, existe essa palavra, o minionês? Né? E no meio disso, a gente sempre encontra uma aventura completamente maluca. É uma franquia que entende o próprio público. Criança quer rir, adulto quer desligar a cabeça, curtir a sessão com a família e encontrar algumas referências escondidas. E o filme, Minions 3, entrega isso. Só que, dentro dessa proposta, né, Minions e Monstros consegue fazer algo que eu não esperava tanto. Ele dá uma atenção maior ao roteiro. Sim, é estranho, né? Até eu tô me sentindo estranho falar que filme do Minions tem roteiro, né? Mas ali tem uma trama, tem uma jornada, tem um objetivo. E tem personagens que se conectam emocionalmente de um jeito mais interessante do que eu imaginava. O próprio Minion, que é protagonista desse filme, pô, ele tem uma jornada muito bacana. Mas agora, antes de mais nada, deixa eu me apresentar, tá? Eu sou o JM Carneiro, esse daqui é o Cultura Popcia, e hoje a gente está trazendo aqui a nossa análise completa e sincera de Minions e Monstros, o terceiro filme da franquia solo dos Minions. E eu já aviso, tá? Essa é uma análise sem grandes spoilers. Então, se você já gostou desse comecinho do vídeo, onde eu fui muito sincero com vocês, deixa aquele like maroto e gostosinho e bora continuar o conteúdo aqui, beleza? Vamos lá. Os Minions funcionam melhor com o Gru? Essa é uma discussão que sempre volta, né? E eu acho que a resposta mais honesta é: eles funcionam sozinhos, é fato, mas eles funcionam ainda melhor com o Gru. Vamos voltar um pouquinho nos outros filmes dos Minions, tá? O primeiro Minions é um filme engraçado, ponto. Tem momentos marcantes, mas eu nunca achei a história tão forte assim, tá? Minha opinião. É um filme que diverte, mas não me prende tanto quanto poderia. Já Minions 2, pra mim, é o melhor justamente porque tem o Gru criança. Ele dá direção pra história, dá coração, cria uma relação muito boa com os Minions e ajuda o filme a parecer parte essencial do universo de meu malvado favorito, né? Explicando como foi que os Minions conheceram o Gru. E Minions e Monstros prova que eles podem existir sem o Gru. O filme tem uma boa história, consegue conciliar personagens novos, criar um cenário diferente e não depender de colocar o Gru no centro para fazer o filme funcionar. Mas para mim, Minions 2 ainda fica acima, né? Porque o Gru é o cara. Ele é o protagonista maior dessa franquia, mesmo quando os Minions ganham filmes próprios. Então, mesmo sendo o filme dos Minions, se tiver o Gru ali no meio de alguma forma, eu acho que fica melhor. Uma coisa muito legal é que Minions e Monstros volta ainda mais no tempo, né? No primeiro filme já se passava numa época anterior a meu malvado favorito. O segundo filme mostrava o Gru criança. Mas aqui eles vão parar em um período ainda mais distante, passando pela Grécia Antiga, por exemplo, e chegando ao início de Hollywood, naquela fase em que o cinema ainda era mudo e começava a se transformar com a chegada do som.
Eles mostram isso no filme, e é muito legal de fato. E é uma surpresa, tá? Tem cenas muito boas nesse momento. E isso é muito divertido, porque o filme usa essa época como parte da própria história. Os Minions se envolvem com o cinema. Eles passam a criar, filmar, experimentar, entender esse mundo. Enquanto uma parte do grupo continua focada naquela missão clássica, né, dos Minions de encontrar um grande vilão para servir, tem um Minion, né, que é o protagonista do filme, que está muito mais interessado em fazer arte. Ele quer criar, ele quer contar histórias, ele quer fazer cinema. E eu achei isso muito legal, porque é uma maneira de expandir a franquia sem repetir simplesmente que os Minions estão procurando alguém malvado para servir. Tem isso? Tem, porque é Minions, tem que ter. Mas eles trazem algo a mais. É aí que o filme se destaca e faz diferente. Outra coisa que eu gostei muito foi ver o filme se preocupar em explicar detalhes que normalmente a gente nem se perguntava. Por exemplo, por que os Minions usam aquela jardineira jeans clássica, né? A história encontra uma maneira de mostrar de onde vem essa roupa e por que ela se tornou parte da identidade desses menininhos, né? Esses minionzinhos. E eu gostei disso porque não é uma explicação obrigatória. Ninguém precisava explicar, eu acho que a gente nem se perguntava sobre isso. Mas quando o filme faz, dá aquela sensação de que existe um carinho com a mitologia dos Minions. É uma coisa pequena, mas ajuda a expandir a franquia. Depois de tantos filmes, é importante encontrar detalhes novos sem quebrar o que o público já conhece. E também você trazer coisas para explicar essas coisas que o público conhece. Agora uma coisa curiosa. Dos 3 filmes dos Minions, talvez Minions e Monstros seja o que menos me fez rir. Isso pode parecer uma crítica estranha, porque a gente está falando justamente de um filme dos Minions. A gente vai assistir Minions para quê? Para rir. Só que eu não vejo como algo negativo, tá bom? O filme troca um pouco da comédia aleatória por uma história mais estruturada, não é aquele roteiro 2.0. Mas além de continuar engraçado, continuar tendo piada física, confusão, gritaria, o minionês, absurdos e tudo que a gente espera, esse filme parece mais preocupado em construir uma aventura completa. Então, vamos ser sinceros, Minions é uma franquia gigantesca. Os personagens são reconhecidos no mundo inteiro. Tem grande potencial de bater bilhão ou chegar bem perto disso, assim como Minions 2 também chegou perto. E concorrendo agora com Toy Story 5, a verdade é que os 2 filmes podem ir bem, porque não são filmes que se anulam. Eles até competem entre si, porque são animações, são filmes familiares, né? Mas em uma semana você pode ver Toy Story, na outra Minions. Então, respondendo aquela pergunta clássica, né? Vale a pena ver Minions 3? Se você entende a proposta dele, sim. Não adianta esperar algo profundo e sair decepcionado. Ele entrega exatamente o que se propõe desde o começo da franquia e meu malvado favorito. E esse filme tem 5 cenas pós-créditos. Sim, 5. E todas elas estão explicadas nesse vídeo que estão aparecendo aqui na tela agora, tá bom? Então clica aí para saber tudo sobre as cenas pós-créditos, porque tem aparições bem interessantes nessas cenas, tá? Quer saber quem aparece? Clica aí e descubra.